O coração do gerenciamento de risco para quem opera opções é o controle de uso de margem. Só que eu vejo que muita gente opera sem entender como é que funciona a margem da corretora. E isso é loucura, é um risco muito grande. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o uso de margem na Deribit, os 4 modelos de margem para que você possa saber qual que é o mais vantajoso e o mais seguro para você. Você não pode operar opções sem entender tudo isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. 3, 2, 1. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, sou pioneiro em opções de criptomoedas aqui no Brasil. E caso você queira ser avisado quando abrir uma nova turma para o meu curso de opções, acessa o link que está aqui na descrição desse vídeo. E agora, bora entender como é que funcionam as margens na Deribit, porque como eu já mencionei, você não pode operar sem entender isso. Começando aqui primeiro pelas diferenças entre a IM, que é a margem inicial, do inglês Initial Margin, e da MM, que é a margem de manutenção. Se você observar aqui no canto superior da tela, você tem aqui o IM, que é a Initial Margin, e o MM, que é a margem de manutenção. O que cada um deles significa? A margem inicial, como o nome sugere, é a margem que você precisa para iniciar uma nova posição. Então, se ela estiver em 100%, você não consegue abrir mais nenhuma posição que precise de margem. Já a margem de manutenção é a margem que você precisa para manter as suas posições abertas. Então, se ela chegar a 100%, você não tem como manter as suas posições abertas e, nesse ponto, ocorre a liquidação parcial. Então, você nunca pode chegar a 100% da sua margem de manutenção. Quanto mais baixo o uso de margem de manutenção, mais segura a sua conta. E também é normal que a margem de manutenção seja sempre um pouco menor do que a margem inicial. Mas fora isso, fora a diferença entre a margem inicial e a margem de manutenção, tem algo mais relevante ainda que você precisa entender sobre o uso de margem, que são os 4 tipos ou 4 modelos de margem que a Deribit oferece, que são a margem cruzada Standard ou cruzada padrão, a margem cruzada portfólio ou cruzada de carteira, a margem segregada standard ou segregada padrão e a margem segregada portfólio ou segregada de carteira. E como é que você verifica isso aqui dentro da corretora? Estou aqui com o mouse em IM e MM. Observe que à direita eu tenho aqui PM. Talvez você esteja em SM, caso você esteja na margem standard, ok? Não importa onde você estiver, você coloca o mouse aqui em cima, mas não clica, ok? Coloca o mouse aqui em cima, vai abrir essa caixa aqui com esse texto e observe que tem aqui um texto com um link em que é clicável. Então você clica em Here, se você tiver na versão em português vai estar escrito aqui e você vai clicar nesse link aqui, nesse texto clicável, here ou aqui. Uma vez tendo clicado, você observa que aqui você tem as possibilidades de escolher entre esses 4 modelos de margem: a Cross Margin Standard, a Cross Margin Portfolio, a Segregated Standard Margin ou a Segregated Portfolio Margin. Se a gente mudar aqui o idioma para português, você tem o nome desses modelos de margem traduzidos, que são cruzado padrão, cruzado de carteira, segregado padrão e segregado de carteira, ok? Então, voltando aqui, a gente tem esses 4 tipos de margem. Vamos entender a diferença entre cada uma delas. Mas antes de entrar na teoria, veja um aspecto prático para você entender como é crucial você optar pela margem que é mais vantajosa para você. Você está vendo que eu estou nessa margem aqui, eu estou na margem segregada de carteira, que no inglês é Segregated Portfolio Margin, ok? Nessa margem aqui, eu estou utilizando apenas 2,12% de margem de manutenção, 2,12%. Se eu tivesse nessa margem aqui, a cruzada de carteira, eu estaria utilizando 17,42% de margem de manutenção. O uso da minha margem estaria bem mais alto, simplesmente se eu escolhesse outro modelo, outro tipo de margem, com as mesmas posições que eu tenho abertas no momento. Se eu tivesse nessa outra margem aqui,
a cruzada padrão, eu estaria utilizando 52% de margem de manutenção e na margem segregada padrão, eu estaria utilizando 59% de margem de manutenção. Como eu sei que a mais vantajosa para mim é a segregada de carteira, é essa daqui que eu estou utilizando e só estou consumindo 2% de margem de manutenção. Então eu estou bem distante dos 100% que poderia levar a uma liquidação da minha conta, ou pelo menos uma liquidação parcial. Então com isso, acho que já ficou claro que é muito importante que você saiba entender as diferenças entre as margens para escolher aquela que é mais vantajosa e mais segura para você. Então você tem que fazer algumas escolhas. Você tem que escolher se você vai estar na margem cruzada ou na margem segregada e também se você vai estar na margem padrão ou na margem portfólio, também chamada margem de carteira. A margem standard ou padrão, comparativamente com a margem portfólio, ela é mais simples. Obviamente, se ela é mais simples, em relação a ela, a margem portfólio ela é mais complexa. Os parâmetros para o cálculo da margem portfólio são mais complexos. Na margem padrão, os requisitos de margem para cada posição são contados separadamente e somados. Se não ficou claro, fica tranquilo que eu já vou te explicar o que isso significa. Por exemplo, se eu vou fazer a venda de uma put de Bitcoin e o prêmio dessa put é de 0,0200 Bitcoins, eu vou precisar ter pelo menos 0,0040 Bitcoins como margem para poder vender essa put. Na margem padrão, se eu for vender duas puts dessa, eu vou precisar do dobro de margem, ou seja, 0,0040. Se eu for vender 3 puts, eu vou precisar do triplo, 0,0120. Se eu for vender 3 calls com um prêmio equivalente, eu vou precisar também de mais 0,0120. 0,0120 com 0,0120, 0,0240. É isso que significa os requisitos de margem para cada posição serem contados separadamente e somados. Se não ficou claro até o momento, fica tranquilo que ao longo do vídeo vai ficar mais claro. Já na margem portfólio, não é cada posição separadamente que é considerada para os requisitos de margem da minha conta. Então vamos supor que eu tenho 3 puts e 3 calls vendidas, no total me requerendo 0,0240 Bitcoins como margem. Na margem portfólio, se eu tivesse mesmo tanto de operações, eu não vou precisar necessariamente ter tudo isso como garantia. Por quê? Porque a margem portfólio não considera cada posição isoladamente, e sim o meu portfólio como um todo. Para ficar mais claro, uma regrinha de ouro. Via de regra, a margem standard ou padrão, ela é vantajosa em posições direcionais. Então, se você está só vendido em put, é bem possível que essa margem seja vantajosa para você. Porém, se você estiver com posições que se autocompensam, a margem portfólio vai ser vantajosa para você. O que são posições que se autocompensam? Quando eu tenho uma trava, quando uma das minhas opções entra no prejuízo, esse prejuízo é parcialmente compensado pelo lucro da outra. Então, o lucro de uma compensa o prejuízo de outra. Um short strangle, que é a venda de put e venda de call, também é uma posição que se autocompensa. Se o Bitcoin cai muito, a put vendida entra no prejuízo, mas esse prejuízo é em parte compensado pelo lucro da call, entre tantas outras estruturas que tem esse condão de autocompensação. Se você tem um portfólio com posições que se autocompensam, via de regra, vai valer a pena você estar utilizando a margem portfólio, porque a corretora entende que o seu portfólio é mais equilibrado, por consequência representa menos risco de liquidação e, em razão disso, ela te exige menos moedas como garantia. Na margem portfólio existe uma análise de risco, é considerado o pior cenário possível e com base nesse pior cenário possível, a corretora determina a quantidade de moedas de Bitcoin, por exemplo, que você precisa deixar de garantia para aquelas operações que você tem abertas no momento. E algo relativamente recente é a possibilidade de você optar pela margem cruzada. Então, para você operar opções de Bitcoin, até pouco tempo atrás, você só poderia operar se você tivesse uma determinada quantidade de Bitcoins em garantia. Para operar opções de Ethereum, também você precisaria ter Ethereum em garantia.
E isso continua assim, porém na margem segregada. Nessa margem aqui, apenas Ethereum e Bitcoin servem como garantia para as respectivas opções. Então, quer operar opções de Bitcoin? Na margem segregada, tem que ter Bitcoin como garantia. Quer operar opções de Ethereum? Na margem segregada, tem que ter Ethereum como garantia. Porém, na margem cruzada, todas essas moedas aqui servem como garantia. Tanto o USDC como o USDT, que são stablecoins pareadas em dólar, como também Ethereum e Bitcoin servem como garantia. O que isso significa? Isso significa que na margem cruzada, caso eu queira operar opções de Bitcoin, os meus Ethereums depositados também vão servir como garantia para operar opções de Bitcoin, assim como os meus USDTs e USDCs também vão servir como garantia para operar opções de Bitcoin. Então, eu posso operar opções de Bitcoin sem ter Bitcoin como garantia, tendo Ethereum ou tendo apenas o USDC ou USDT, por exemplo. Portanto, a margem cruzada é mais flexível, em contraponto à margem segregada, que é mais rígida, porém a margem cruzada ela é mais complexa e a margem segregada ela é mais simples. Ela é muito mais simples porque cada uma das moedas de liquidação é tratada separadamente. Já vou te apresentar esse conceito de moedas de liquidação. Já a margem cruzada ela é mais complexa porque é calculado um requisito de margem total em USD, em dólar, para todas as posições em moedas de liquidação. Tá, mas o que é essa tal de moeda de liquidação? Quando a gente opera opções de Bitcoin, o Bitcoin é a moeda de liquidação das opções de Bitcoin. Quando a gente opera opções de Ethereum, o Ethereum é a moeda de liquidação das opções de Ethereum. Isso significa que operando opções de Bitcoin, os meus prêmios pagos ou recebidos, eles vão ser em Bitcoin. Operando Ethereum, a mesma coisa, meus prêmios pagos ou recebidos vão ser em Ethereum. Porém, nessas outras moedas aqui, Solana, XRP e Matic, os meus prêmios eles são em USDC. Então a moeda de liquidação para Bitcoin é Bitcoin, de Ethereum, Ethereum, e dessas aqui a moeda de liquidação é em USDC. Não confunda com a garantia. Eu posso operar na margem cruzada opções de Bitcoin tendo o USDC como garantia. Porém, o meu prêmio vai ser em Bitcoin, ok? A moeda de liquidação é a moeda na qual você vai receber ou pagar prêmios. E aproveitando aqui, tem um outro conceito que são as moedas de compensação. Para você operar opções de Solana, XRP e Matic, você pode ter um pouco de Solana, XRP e Matic, respectivamente, como garantia para essas moedas. Você não pode ter exclusivamente essas moedas aqui como garantia. A garantia é o USDC, se você estiver operando na margem segregada. Na margem cruzada podem ser outras, mas essas aqui, elas não servem como moeda de liquidação, nem como moeda de garantia, e sim apenas como moeda de compensação. E afinal, o que é essa tal de moeda de compensação? Você pode ter um pouco de Solana na sua carteira e caso você tenha o risco ascendente, o risco direcional de alta, ou seja, você tem uma call de Solana vendida e a Solana começa a disparar, essa call começa a entrar no prejuízo. Se você tem só dólar como garantia, no caso de a Solana disparar, a sua garantia está valendo cada vez menos, porque frente ao dólar a Solana está se apreciando e frente à Solana o dólar está se depreciando. Porém, caso você deixe uma quantia de Solanas, elas podem ser utilizadas para compensar esse risco direcional para cima do mercado. Isso que é a moeda de compensação. Então, em vez de utilizar o USD como garantia, no caso de uma disparada, a corretora vai utilizar a Solana, que está se valorizando, o que é vantajoso para você. Uma outra informação que é relevante eu te passar aqui é que você pode ter diversas subcontas na corretora e as margens são tratadas separadamente em cada subconta.
Então você pode escolher um determinado modelo ou tipo de margem em cada subconta que você tenha e cada uma delas vai ser tratada de modo separado, isolado. Bom, eu sei que até aqui teve bastante informação e que isso não é tão fácil de digerir assim, mas basicamente o que tem que ficar bem claro para que você opere com segurança, quanto menor a sua margem de manutenção, melhor, porque se eventualmente ela chegar em 100%, você não consegue manter as suas posições abertas. Isso significa que você vai começar a ser liquidado. Selecionando aqui o margem no PM ou SM, conforme você esteja, colocando em cima, mas não clicando, e clicando nesse botão aqui clicável, aqui, você vai se deparar nessa tela. Nessa tela, você vai poder escolher o modelo de margem que melhor te atende, vai aceitar aqui os termos de serviço e alterar o modelo de margem, e você também pode visualizar. Eu estou nesse daqui, que corresponde a esse daqui, então eu estou utilizando 2% de margem. Se eu tivesse na margem segregada padrão, eu já estaria utilizando 60%. Então nessa tela aqui, você vai entender qual que é a mais vantajosa para a sua posição e você vai selecionar aquele modelo que é mais vantajoso. Vamos supor que aqui nessa margem eu estivesse utilizando 60 e nessa aqui eu estivesse 2. Isso é uma suposição. Aí eu viria aqui, mudaria a minha margem, que hoje está essa daqui, margem segregada de carteira, eu mudaria para padrão se ela fosse mais vantajosa. Como a mais vantajosa é essa, eu vou permanecer nesse modelo aqui. Aqui abaixo da grade de opções, em posições, você tem aqui a MM, a margem de manutenção. Então aqui para uma posição comprada não há exigência de margem de manutenção, porque o meu risco é o valor que eu já paguei nessa opção. Já nas opções vendidas, eu tenho aqui um requisito de margem de manutenção. Então para eu manter essa opção aqui vendida, eu preciso ter pelo menos 0,075 bitcoins como garantia. Na margem padrão, lembra que eu te falei que os requisitos de margem para cada posição são contados separadamente somados? Então, para essa put aqui eu preciso disso, para essa put aqui eu preciso disso, para essa put aqui eu preciso disso. Na margem padrão, eu vou somando essa quantidade de bitcoins aqui requeridos como margem de manutenção. Aqui ela já me dá o total, então para manter todas essas posições aqui, eu preciso ter pelo menos 0,0874 bitcoins. E para eu saber em termos percentuais quanto que isso significa, eu pego o patrimônio da minha conta, diminuo do valor das opções e divido esse valor aqui em relação a esse resultado, ao patrimônio menos o valor das opções. E aí eu vou chegar nesses 60%. Já na margem portfólio, esses requisitos aqui eles não são somados. O meu portfólio como um todo é levado em consideração pela corretora. E se o meu portfólio tiver posições que se autocompensam, eu tiver um portfólio equilibrado, eu vou ter uma exigência de margem de manutenção bem mais baixa. Eu sei que o conteúdo desse vídeo foi um pouquinho mais denso, mas é imprescindível que você entenda o funcionamento das margens. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui no comentário para eu saber. Esse é um vídeo que eu recomendo que você salve e de repente assista mais de uma vez. É normal que a gente não assimile, que a gente não processe todo esse volume de informações de uma única vez. Então, de repente, esse aqui é um vídeo que vale a pena você ver uma segunda vez. E caso queira se aprofundar e ter um contato mais direto comigo, não deixa de acessar o link aqui na descrição para você ser avisado quando abrir uma nova turma para o meu curso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.